como demitir um colaborador, reduzindo os riscos de tomar uma trabalhista ali na frente. É isso que a gente vai conversar agora, na sequência desse vídeo, mas antes você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que todas as segundas-feiras, às 14 horas, você recebe um material aqui, onde você consegue evoluir como gestor na sua empresa. Então, a pergunta que a gente sempre recebe, seja em consultoria, seja em conversas, em ambientes de empresários, com empresários, como que eu consigo demitir um colaborador sem me incomodar ali na frente com ele, com uma trabalhista, o cara sair muitas vezes queimado da minha empresa e gerar um problema lá na frente. Uma das coisas que a gente faz muito, a gente gosta muito de trabalhar, é com o fluxo dentro de um colaborador dentro da empresa. E esse fluxo, quando a gente está trabalhando, ele é um fluxo que ele é suave, ele é simples, mas ele precisa ser aplicado, porque senão a gente tem muitos problemas que podem ser gerados lá na frente. Só que ele dá trabalho, não é porque ele é simples que ele é fácil. Então você precisa entender que o modo como você gera trabalha com seu colaborador durante a vida dele dentro da sua empresa pode gerar uma demissão trágica ou uma demissão que talvez seja bom para os dois lados. E nesse formato, qual é o primeiro passo para te ter uma demissão de uma forma correta, onde você não tem risco de gerar um passivo trabalhista? O primeiro passo que eu entendo para uma ótima demissão, se dá para se dizer isso, é uma ótima contratação. Se você não souber contratar de uma maneira correta, você vai ter um problema gigante lá na demissão. Então, o primeiro passo para você gerar uma demissão dentro da sua equipe é uma contratação mal feita. Muitas vezes a gente fala que a gente tem que contratar devagar e demitir rápido, mas normalmente na prática a gente contrata a primeira pessoa que vê e complica todo o processo mesmo. Então, como que a gente vai fazer uma contratação decente, respeitando alguns critérios para que você consiga eliminar a possível demissão lá na frente de um colaborador que pode gerar um problema para você? Você precisa contratar ele, cara, muito pelos valores que ele tem, não pelas habilidades técnicas, mas sim pelas habilidades comportamentais dele. E se você consegue ter leitura lá no momento da admissão, através, por exemplo, de um teste, vou trocar de cor aqui, aplicar um teste em DISC com o teu colaborador, com o teu possível colaborador, fazer uma avaliação no momento de ele estar sendo contratado, antes de ele ser contratado, entender o que você busca nele, o que ele tem para te oferecer. Porque normalmente a gente analisa no currículo da pessoa se ela tem Excel avançado, se ela sabe, tem inglês fluente ou inglês intermediário, mas ninguém para analisar o que acontece no comportamento dessa pessoa. Talvez essa pessoa está com um problema grave e você está contratando ela, sabe, sem saber que ela tem esse problema, porque muitas vezes a gente tem um preconceito, né? Muitas vezes a gente vê um empresário com um preconceito tão grande em contratar mulheres em período fértil, por exemplo. A gente, diz que não existe. Cara, isso existe. Então, mulheres até os 40 anos, o pessoal normalmente tem receio de contratar porque vai gerar talvez um afastamento ali na frente devido a um momento de gravidez. Mas quantas pessoas que a gente contrata e essas pessoas, pô, é nítido que elas possuem muitas vezes problema com o emprego anterior, que elas saíram totalmente talvez com burnout de lá, e elas não se trataram, elas não buscaram tratamento e elas estão vindo para a empresa que a gente está fazendo essa contratação totalmente já com o psicológico delas totalmente destruído. A gente muitas vezes encontra vagas de PCD, portador de deficiência física ali, né? A gente muitas vezes verifica isso através de a pessoa é um cadeirante e outras situações que são visíveis. Mas, cara, muitas vezes a gente está contratando pessoas, não que essas pessoas não devam ser contratadas, longe disso. Elas precisam ser tratadas, essas situações, você precisa entender se isso cabe no momento que você está contratando. Todo novo colaborador é bem-vindo, desde que ele esteja de acordo com o que tu busca. Então, uma das coisas que eu gosto muito de tratar é
analisar se a cultura dá certo. Cultura, né? Se não existe um choque de cultura. Eu vou te dar um exemplo de uma contratação que foi feita por um gestor anterior a mim, uma empresa que eu trabalhei, que me gerou um choque de cultura gigante. Vamos lá, nada contra a religião da pessoa, mas a pessoa ela era adventista, ela não trabalhava sábado. Só que a empresa trabalhava de segunda a sábado. E eu recebi essa pessoa que ela no sábado ela simplesmente não vinha. No primeiro sábado que deveria estar trabalhando comigo na minha equipe, ele não trabalhou. No segundo sábado não trabalhou. Assim, cara, peraí, o que aconteceu? Ele faltou, tal, sim, no primeiro sábado e justificou meio que mais ou menos. E o segundo sábado, não falou nada, simplesmente apareceu na segunda de novo. Eu chamei para conversar, ele assim, não, cara, eu sou adventista e eu não trabalho sábado. O sol tá se pondo na sexta, eu tô parando por ali. Eu assim, cara, mas a empresa trabalha sábado. Ele assim, mas quando eu fiz a entrevista ninguém falou nada sobre isso. E eu falei que eu era adventista. E, cara, eu não vou trabalhar sábado. Eu assim, cara, mas na função que tu estás hoje eu não consigo te alocar. Porque ela precisa que faça essa rota no sábado. Então a gente teve uma situação, tipo, poderia ter gerado uma demissão, poderia ter gerado um problema gigante ali na frente, a pessoa ter se sentido retaliada devido a uma religião, e não era. É porque não foi feito essa questão de cultura, não foi feita essa avaliação prévia quando a pessoa foi ser contratada. E eu não estou falando de uma empresa fundo de quintal que a gente estava trabalhando, a gente estava trabalhando numa empresa nacional, multinacional. Então, o que que acontece? Você precisa fazer perguntas óbvias. Cara, a vaga de segunda a sábado, cabe para ti? Não cabe. Ah, não, cara, eu não trabalho sábado. Beleza, então não adianta querer adaptar ele, porque ele tem um ótimo Excel, ele tem um Excel avançado que tu precisa na função. Cara, tu vai gerar um problema lá na frente, se não for com ele, é com os outros colaboradores. Então, como que a gente vai tratar isso de uma maneira simples e fácil? Cara, alinha no momento da contratação. Se você alinhar bem isso no momento da contratação, vai ser totalmente simples de corrigir lá na frente. A chance de uma demissão problemática já vai começar muito menor por aqui. Um segundo ponto que a gente precisa entender desse processo é realizar dois checks que para mim são cruciais. Feedback. Feedback e AVD. Trabalhar os dois juntos aqui. Feedback e AVD. Cara, o que é o feedback? É você sentar com o seu colaborador e falar para ele, através de uma pauta mínima do que você espera dele na função e na parte comportamental dele, o que você está achando dele. Ah, você faz isso de quanto tempo? Cara, no mínimo uma vez ao mês. No mínimo uma vez ao mês. O colaborador entrou dentro da tua equipe, ele tem que ser acompanhado quinzenalmente. 15 dias aqui, ó. 15 dias. Depois tu espaça isso aqui para um mês. E vamos lá, depois você pode fazer a cada 2 meses. Mas eu te oriento, cara, fica num mês aqui, ó. Todo mês senta com teus liderados e trabalha o feedback. O feedback não é aquele momento de estouro numa reunião onde talvez o teu colaborador falou uma besteira e tu vai dar aquela porrada nele de literalmente jogar tudo pro ar. Não, não é isso. É naquele momento tu conseguir engolir isso e depois de um dia talvez, ou depois de 10 minutos, dependendo da gravidade do negócio, tu chamar ele ali na tua sala, num ambiente seguro, e tu ir lá e fazer uma conversa com ele, olho no olho, e dizer assim, cara, o que tu fez ali, cara, é intolerável. Na próxima tu tá fora, só não queira nunca avisar ele, e quando ele fizer a próxima, tu dizer assim, ó, já foi a segunda que tu fez essa cagada. O cara nem sabe o que fez, bobear. Então, esse momento de feedback aqui você precisa ter recorrentemente, porque nesse feedback você vai gerar alguns pontos, algumas tratativas que você vai trabalhar lá na avaliação de desempenho, a avaliação de desempenho do colaborador. Nessa avaliação de desempenho, você vai identificar quais são os pontos positivos e os pontos a desenvolver dele, né? Deixa eu dizer que são os negativos, é politicamente correto, né? E quais são os pontos a desenvolver. E quando você pegar esses seus pontos a desenvolver do teu colaborador, tu vai trabalhar eles através de treinamento. A gente vem pro treinamento. E o treinamento, ele pode ser um treinamento comportamental, ele pode ser um treinamento técnico. E talvez não vai ser tu que vai ministrar esse treinamento com o teu colaborador. Talvez quem vai ministrar esse treinamento com o colaborador vai ser um terceiro,
uma pessoa que nem na tua empresa não é, ela vai ajudar ele, por exemplo, numa habilidade de capacidade técnica, Power BI, Excel, vamos ver gatilhos mentais, se for teu time comercial. Então, ou pode ser algo que tu vai fazer, você vai fazer. Ou talvez seja um treinamento em grupo, treinamento individual. Só que esse treinamento por si só ele não vai resolver nada. Tu tens que explicar para o teu colaborador que esse treinamento que está sendo aplicado é para tratar aquela deficiência que vocês identificaram na avaliação de desempenho que já é pauta de feedback. Aí o colaborador vai entender que faz sentido ele participar daquele treinamento. Porque senão ele vai naquele treinamento viajando, queimado muitas vezes contigo, porque ele poderia estar produzindo, ele poderia estar lá trabalhando, e tu manda ele para um treinamento, 3 dias de uma imersão fora da tua empresa, talvez, para ele aprender sobre, vamos lá, gatilhos mentais e como trabalhar uma prospecção de cliente. E ele sai dali, ele fica o treinamento inteiro no WhatsApp. Ele não aprendeu nada. Então tu gastou com treinamento e não gerou nada de bom na tua empresa. Aí não abusou, mas isso tem que ser tratado. Não adianta tu dar um treinamento pro cara por dar. Tem que dar um treinamento que tá linkado no AVD, que tá linkado no feedback, que talvez seja uma deficiência que tu identificasse já na tua contratação. É uma situação que tu vai encontrar aqui. E nesse meio do caminho, cara, tu vai tendo mais AVDs e mais feedback. E quando tu gera mais AVDs, mais feedback, tu vai trabalhando esse colaborador ao ponto dele ficar muito próximo do que tu imagina. E se tu tá dizendo pro colaborador o tempo todo, tá sinalizando ali, cara, precisa melhorar gatilhos mentais. O cara começa a trabalhar gatilhos mentais, ele começa a utilizar o gatilho no meio de uma negociação, ele vai ajustando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. E se tu nunca falou para ele que não tem como manter ele na equipe, porque, vamos dar um exemplo bem grotesco, porque ele chega atrasado, então tu falou, pensa o seguinte, tu tá dando feedback para ele que o desafio dele são gatilhos mentais. Trabalhar isso no comercial. E aí tu vai lá e demite ele porque ele chega atrasado. Não, cara, lá no feedback tu vai ter que ter conversas difíceis, vai ter que perguntar pra ele assim, cara, em qual fuso horário que tu vive? É Manaus, é no Acre ou é o fuso horário de Brasília? Ah, não, é no de Brasília? Assim, cara, então chega no horário de Brasília. É intolerável pra gente atrasos. E daí, se o cara atrasado uma vez, tu deu feedback, 2 vezes deu feedback, 3 vezes deu feedback, não vai ser por causa da falta do gatilho mental que tu vai demitir ele. Vai demitir ele pela falta de atenção ao horário. E aí, não precisa tu gastar com treinamento sobre gatilhos mentais. Vai do mínimo, do que tu menos gasta, demanda energia, para o que tu mais vai demandar energia. Não adianta tu tratar o cara tecnicamente e ter que demitir ele porque ele não chega no horário. Esse ponto tu precisa entender dentro do teu negócio para poder fazer rodar. E aí a gente chega num ponto que é crucial para mim, que é a demissão. A demissão dele pode ocorrer se a gente teve uma ruptura no processo desde a contratação até a avaliação de desempenho, até o treinamento. Ali, a demissão dele não foi gerada aqui. Mas agora tu imagina um colaborador que está dentro da tua empresa, que ele vem já há 6 meses, ele está super tranquilo, tu nunca chegou para ele e falou que tu não tolera mais os atrasos dele, que na próxima ele vai ser demitido. Tu nunca chegou para ele de maneira simples e clara e disse para ele as coisas como precisa, não aquilo. Eu achei, eu já falou intrinsecamente, né? Tu falou pro anjo entregar pra pessoa. Não vai, velho. Chama o cara na mesa no 1 a 1 aqui e diz assim, cara, isso aqui tá me irritando. Isso aqui tá me tirando do sério. Te coça e resolve, senão eu não vou conseguir te manter. Então tenha conversas difíceis para não ter conversas difíceis depois da demissão. Aí tu chegou lá na demissão, a demissão foi algo que, tipo assim, cara, pô, realmente, pô, o Jonathan já me avisou que, cara, a questão do atraso, pô, ele não tolerava. Eu, pô, ratei 4 vezes aqui, ele já me deu até um curso de gestão do tempo. Ele me deu um treinamento sobre como eu organizar a minha agenda para poder melhorar, mas ele não fez. Mas dê valor na entrega. Explique pro cara que está dando um treinamento sobre Google Agenda para ele poder chegar no horário e tu não demitir ele.
Só que se tu não deixar isso claro, não for específico com ele vai dizer assim, cara, o que esse maluco tá me dando a Google Agenda, velho? Ele que vai cuidar da agenda dele, eu faço do meu jeito, eu uso o meu caderno, sempre deu certo. Então tem que deixar isso bem específico. Aí tu vai ter uma demissão simples e não vai se incomodar com essa pessoa depois que ela for demitida. Aí tu resolve o problema da demissão problemática. Porque tu contratou do jeito certo, tratou o que tinha que ter tratado e mesmo assim a pessoa não se adaptou. Cara, demite ela, tá super tranquilo. Ninguém veio para ficar para sempre. Então, mas isso é muito simples de acontecer. Mas se tu não fizer isso aqui, a chance de tu estar tendo passivo trabalhista é muito grande. Porque a pessoa sai da tua empresa, não sabe nem por que saiu, sai dali queimada, achando que ia ser promovido e no fim foi demitido. E aí complicou tudo. Então começa por aqui. São como demitir do jeito correto. Começando pela contratação. Certo? Te espero na próxima segunda-feira aqui, para que tu consiga evoluir como gestor e conseguir realmente ter resultados diferentes da tua empresa.